Luciana Nunes Freire, minha amiga, prazer ter aqui nessa conversa sobre relações governamentais. Hoje vamos falar de tudo de YouGov aqui e já vamos desmistificar as polêmicas todas, né? É verdade que só tem pessoal corrupto, de bastidores, só esse pessoal que quer fazer o jeitinho brasileiro em relações governamentais? Ou tem o pessoal sério, Lu? Não, tem muita gente séria, ao contrário, esses que você mencionou são as exceções, né? HELGOV, na verdade, RIG, que é Relações Institucionais e Governamentais, né, que é a profissão que foi regulamentada, está lá no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, é um profissional que tem que agir dentro da ética, em conformidade com a legislação, né? Tem todo um arcabouço de compliance, a gente tem a lei anticorrupção, tem crimes previstos no Código Penal, então não é esse sentido aí pejorativo do lobby, é levar dinheiro na cueca, levar dinheiro na mala preta, são aqueles profissionais que visitam Planalto 11 horas da noite pela garagem, não é disso que a gente vai falar aqui hoje, e eu sou um exemplo aí atuando nessa área há muito tempo, que é possível trabalhar dentro da ética e da legalidade. Muito bacana. Eu cheguei aqui polemizando, deve ser justamente começar essa polêmica aqui, mas, poxa, Luciana Nunes Freire, uma profissional talvez das mais gabaritadas, mais experientes nesse assunto de relações institucionais e governamentais aqui no nosso país, uma profissional que abriu diversas portas, né? E a intenção é que a gente consiga falar um pouco sobre a carreira nessa área de relações governamentais, relações institucionais, especialmente a carreira feminina, né? A gente está chegando aqui no mês de março, que a gente comemora o mês das mulheres. Super especial estar falando sobre esse assunto que é uma carreira nova, né? Relativamente nova para os profissionais do mundo jurídico, com uma profissional super gabaritada como você. E as pessoas confundem muito, né, Lu? Talvez fosse bacana a gente começar esse papo aqui com você, conseguindo explicar um pouco para a gente o que é essa atividade de relações governamentais, institucionais, quais são as particularidades, o que faz esse profissional? Então, relações governamentais e institucional é diferente de lobista, né, do lobby. Lobby é uma ferramenta que os agentes de HELGOV, de RIG, podem utilizar. É uma defesa de interesses, né, de um setor, de uma empresa, de uma entidade, para você mobilizar cenários, para você atingir objetivos no Congresso, né, na Câmara, no Senado, no Poder Executivo, mas tudo feito da legalidade. O lobby é uma ferramenta, assim como a advocacy, por exemplo, que também é defesa de interesses aí, que tem um impacto social, que defende minorias, né? O advocacy dos indígenas, o advocacy em relação às mulheres, muitas organizações, as chamadas ONGs, fazem o advocacy para defender aí minorias. Mas essas atividades, elas podem ser feitas pela empresa, pelo profissional, por um terceirizado, uma consultoria, de forma legítima, né? Existe aí todo um arcabouço jurídico que começa lá na Constituição Federal, no artigo 5º, um dos incisos já diz que é possível peticionar perante o legislativo, cabe a qualquer cidadão o direito de petição. Então, isso já vem lá da nossa Constituição e não é nem de 88. Isso já vem há muito tempo. Então, é possível, né, essa relação público-privada e é saudável numa democracia, num país democrático como o nosso. Então, não há nenhum problema de atuar nessa seara. Eu acho que o advogado tem todas as qualidades para exercer essa nova atividade, né? Assim como o compliance no Brasil nasceu dentro do jurídico, né, até depois se destacar para aquele modelo onde jurídico é uma área, compliance é outra, nas empresas que é possível, porque a gente sabe que no universo brasileiro a maioria dos gestores são advogados e compliance officer, né? A HELGOV também nasce, desabrocha dentro do jurídico. As áreas, né, dentro das empresas que fazem a ponta, muitas vezes é o diretor comercial, aquele diretor que atua
mais no business, só que o jurídico tem todas as qualidades para exercer esse diálogo, esse relacionamento público-privado. Porque além de conhecer a legislação, que isso é inerente da nossa atividade, a gente sempre diz, né, nos nossos cursos aqui do Desengravata, que é primordial para o advogado desengravatado conhecer o negócio. E para você defender um interesse da empresa, de um setor, de uma categoria econômica, você tem que conhecer aquilo que você está tratando, defendendo. Então, conhecer o negócio é importante para o departamento jurídico e para o agente de risco. A gente tem que partir daí. E outras qualidades que estão elencadas lá pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, uma associação aí que fica em Brasília, que regulamenta, autorregulamenta essa atividade, está lá entre as qualidades a comunicação, que por sinal é uma matéria do nosso primeiro módulo do Desengravata, né? Tão importante atuar com gestão, sabendo utilizar a comunicação sustentável, a comunicação como uma ferramenta a seu favor. E o agente de Helgov tem que ter lá habilidades de comunicação. Agir dentro da ética e compliance, que também faz parte do nosso primeiro módulo lá do curso de gestão. É importantíssimo conhecer a conformidade, os limites da sua empresa, os limites legais, as suas políticas internas, as políticas externas, para você atuar dentro da legalidade. Então, é um profissional que tem que conhecer as regras de compliance. Isso encaixa perfeitamente para o advogado. E aí vem outras qualidades que no mundo de hoje a gente sabe que o desengravatado, né, o advogado sem gravata mental tem que conhecer, que é tecnologia, inovação. Não dá para a gente acompanhar todos os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, né? O Brasil é um celeiro de novas legislações, sem uma tecnologia, né? Sem AI, inteligência artificial, sem ferramentas para a gente monitorar esses processos, esses projetos de lei. Então, é importante o conhecimento de tecnologia, inovação, e tudo isso se encaixa no perfil do novo advogado, né? Que é aquele profissional que a gente está chamando aqui para fazer os nossos cursos e abrir a cabeça, sair do quadrado do jurídico. Não, muito bacana, Laura. Super interessante que você comentou aqui sobre a tecnologia, né, sobre essa questão de ter mais alinhamento, de ter mais facilidade, abertura, né, para a utilização de tecnologia. Eu já conversei muitas vezes com a própria Mira, com o Flávio, sobre a importância do Legal Operations, né, falei bastante, inclusive, com o próprio Gustavo Biagioli sobre Legal Operations. A gente fala sobre isso nos cursos de Desengravata também. E fazendo essa mesma correlação, né? Como o compliance, de certa forma, partiu muitas vezes dos departamentos jurídicos, como essa área de relacionamento, de relações institucionais e governamentais também podem partir do departamento jurídico, essa parte de gestão de legal ops, que vem do departamento jurídico, também ajuda nessa gestão, seja dos sistemas de gerenciamento de compliance, gestão de riscos como um todo, ou dos sistemas de gerenciamento de legislação, de comunicação, que impactam diretamente essa parte essa função, né, de relações governamentais, relações institucionais. E muito bacana que você conseguiu fazer essa amarração, né, completa com essas habilidades, deu várias dicas aqui. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, fala um pouquinho mais da associação dos profissionais. Eu mesmo não tinha claro que a gente já tem uma associação, né, dos profissionais de relações institucionais e governamentais que funciona em Brasília, né? É um negócio oficial, sério e muito robusto, né? Pois é. Como a gente não tem uma regulamentação ainda específica, uma lei própria dessa atividade, isso está caminhando no Congresso, a gente já teve várias tentativas de uma nova legislação que trate dessa profissão, existe uma autorregulamentação do mercado, vamos chamar assim, de boas práticas. E a gente tem instituições sérias, não é só a Brig, nós temos outras aí, Helgov, outras instituições que foram criadas, né, principalmente em Brasília, por causa da proximidade com o Congresso, né, com o Legislativo, que ajudam os profissionais, né, entre si a se conhecerem, a trocar experiências. E nesse momento, nessa entidade, eu fui vice-presidente dessa entidade aqui até dezembro de 2023, a ABRIG,
Lá tem grupos de trabalho para jovens advogados que querem se tornar um agente de RIG, tem grupos de mulheres que tratam só sobre mulheres nessa atividade, né, que é uma atividade que para a mulher ela já tem umas certas resistências, dificuldades. Nosso Congresso é muito masculino, a gente tem poucas mulheres na política, né? Esses números, essas pesquisas mostram que as mulheres na política são uma minoria, e atuando no Congresso também, então existe grupo específico sobre isso. E nesses estudos, essas pesquisas que a BRIG faz e vem atuando no Congresso para regulamentar o lobby, tem lá várias discussões importantes que podem gerar, eliminar do mercado aqueles profissionais que realmente não estão em busca do trabalho decente, do trabalho ético, dentro da legalidade. Então, quais são os princípios que a BRIG prega e que está na regulamentação, inclusive, né? Que haja uma transparência da atividade, um cadastro daqueles atores de HelGov, né? Como se fosse um cadastro, um número de identificação, que isso vem na legislação que está sendo discutida no Congresso, para aqueles profissionais terem nome, CPF, para quem que eles trabalham, que isso seja publicado de uma forma transparente, para que você saiba quem está atuando no Congresso, em nome de qual setor. Essa regulamentação que a BRIG defende, ela traz pontos do que é ou não lobby, quem pode ou não exercer atividade de RIG. Então, aquelas pessoas já condenadas por crime, né, de improbidade administrativa, crime de corrupção, que já tiver trânsito em julgado na sua decisão, não podem atuar nessa atividade. Também fala sobre a quarentena daqueles agentes públicos, né, do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, que às vezes deixam um cargo, uma função, e já começam a trabalhar nessa atividade. Tem um período de quaresma, de quarentena, então isso é também discutido na nova regulamentação. São pontos que visam não burocratizar, amarrar essa atividade, mas trazer mais ética, mais transparência, para que a atividade não seja mal vista, aí, como a gente falou no começo. Isso é uma isso de transparência mesmo, né? Garantir que exista ética. E com isso, garantir que a gente, inclusive, tenha um ambiente, né, mais seguro, mais propício para o desenvolvimento das pessoas, né? Inclusive, uma das coisas que eu ia até te perguntar é se você tem visto ao longo dos últimos anos aí, você que já milita nessa área há bastante tempo, um aumento de profissionais, busca, né, de profissionais do direito, ou até de outras áreas mesmo, por essa área que, enfim, é fato, como você atestou aqui, está se desenvolvendo, e eu acho que a tendência é cada vez se desenvolver e se profissionalizar mais, né? É isso aí. Eu tenho visto, sim, visto novos advogados, jovens que saem da faculdade interessados sobre esse tema, buscando se capacitar, assim como advogados aí mais maduros, que já estão num nível de carreira mais avançado, que querem inovar, querem trazer para o jurídico novas portas, né? Descortinar esse tema. Então, o advogado ele é sempre chamado para executar a lei, né? Então, vamos questionar, vamos executar, vamos para o judiciário, ou vamos partir aí para uma discussão com o fornecedor. A gente questiona a legislação, mas a gente não pensa que a gente podia trabalhar na construção dessa legislação. A gente podia, né, trabalhar como os feitores da lei, propor emendas quando a legislação está sendo discutida no Congresso, participar das audiências públicas, que hoje, inclusive, são online, dá para participar de São Paulo, de outros estados, não precisa estar presencial em Brasília. O Congresso tem colocado pesquisas no site da Câmara, do Senado, sobre temas polêmicos. Então, a participação do advogado ela foi muito viabilizada hoje no Congresso. Então, eu acho que os novos e os advogados que querem inovar o seu jurídico podem adentrar nessa nova seara. Eu tenho visto muita gente buscando capacitação nesse tema e a gente está aqui para trabalhar nisso, desengravatar esse advogado, essa atividade, né? E fomentar que isso cresça no Brasil, porque do mesmo jeito que o advogado hoje pode trabalhar com arbitragem, com mediação, com compliance, com ESG, também pode trabalhar na área de RIG. E todo esse leque de novas atividades é o que a gente busca aqui capacitar
os advogados do Desengravar. Poxa, Lu, sensacional, muito obrigado. Eu acho que esse comentário de procurar ser proativo, de buscar ser propositivo, de se desenganar mentalmente e querer buscar soluções, né? E não só ser reativo a problemas que foram criados e aí, obviamente, mas por que não se desengravatar? Por que não ser propositivo? Por que não buscar mais por soluções que previnam o problema e não que resolvam o problema depois dele posto, né? Eu acho que muito bacana. Conversinha rápida contigo aqui, mais uma aula, como sempre. Muito obrigado por essa disposição sempre de compartilhar conhecimento e ajudar aí esse pessoal que está conosco nessa nossa jornada pela educação, porque é a educação que transforma, né? A educação que liberta. É isso aí, tamo junto. Obrigada aí pelo convite para esse bate-papo e procurem a gente, sigam nas nossas redes, vocês vão ver muito conteúdo bacana. Tchau!